Estamos aqui com um projeto explorando o Espiritismo, a minha relação com o mundo. Estamos realizando nosso primeiro mês, cujo macrotema chama-se Planejamento Encarnatório. Na semana passada falamos sobre o objetivo da encarnação e hoje nós vamos falar sobre o planejamento da minha encarnação. Olha que legal! Na semana passada, quando falávamos do objetivo da encarnação, então, concluímos que o objetivo da encarnação é o despertar da inteligência, né? E exploramos ali a inteligência intelectual e a inteligência moral. Pois bem, quando então decide-se que chegou a hora de você vir, a espiritualidade maior planeja a sua vinda, né? Então, existem espíritos já aperfeiçoados, né? Desenvolvidos moralmente, com as suas inteligências já despertadas e desenvolvidas, que trabalham no plano espiritual para isso, voltados ao planejamento encarnatório daqueles que vão vir. Por quê? Porque quando a gente tem um objetivo de despertar a nossa inteligência, como falamos na semana passada, o despertar dessa inteligência é a compreensão da lei da vida, né? E a integração com ela. Eu compreendo pela inteligência intelectual e eu me integro pela inteligência moral, pela sabedoria de colocar em prática a minha inteligência. Pois bem, então Deus não pega a gente e coloca nas trajetórias com a matéria, pela encarnação, pela sorte, né? Nós que somos ignorantes planejamos o alcance das nossas metas e dos nossos objetivos, né? Imagine então a inteligência suprema. Então o que acontece? Deus elege espíritos que são preparados para isso, para que eles atuem no plano espiritual em benefício do sucesso do objetivo da encarnação. Então esses espíritos planejam a nossa encarnação para favorecer esse despertar da inteligência que está sendo proposto. Porque a lei da vida, a lei natural da vida, a lei divina, é muito ampla, né? Para um espírito que vem da simplicidade e ignorância, ela é muito complexa. São vários fatores que precisam ser compreendidos, aprofundados, experimentados, para que haja integração. Então, em uma única encarnação, não é possível a gente despertar toda a inteligência que nós precisamos despertar. E aí, na semana passada, eu expliquei justamente que é por isso que vivenciamos diversas encarnações, porque cada trajetória na matéria me dá contextos e cenários diferenciados que despertam as minhas inteligências, né? Então, no planejamento encarnatório, a espiritualidade maior parte do próximo passo que você está pronto para dar. Qual é de toda a lei, de tudo que se tem que aprender? O que essa pessoa já aprendeu até aqui, esse espírito? O que ele já traz na bagagem compreendido? A partir do que ele já traz, qual o próximo passo que ele consegue dar? Porque a inteligência não tem ingenuidade. A inteligência desenvolvida não cria uma expectativa fora da realidade, né? A Bárbara vai aprender aquilo que ela nem está pronta. A lei do progresso tem uma ordem, né? Em que um passo se dá por vez. Então, quando a gente fala da escola, por exemplo, eu só executo o terceiro ano, tendo concluído e assimilado, compreendido o que eu aprendi no segundo ano. Eu só executo o segundo ano se eu tiver feito o primeiro ano, não é assim? Porque uma base de conhecimento é que me capacita para a absorção de um novo conhecimento. É assim que se dá o despertar da inteligência. Então, no planejamento encarnatório, a espiritualidade avalia o que esse espírito já traz e qual o próximo passo que ele já está pronto para dar nesse despertar da inteligência. Pois bem, chegamos no próximo passo, ele consegue dar esse passo.
Então, a espiritualidade seleciona os elementos que serão foco dessa próxima encarnação. E a partir desse foco definido, é que são elegidos os espíritos que vão receber na família. A condição social, econômica, a aparência física, as leis humanas, né? Que seremos submetidos, a cultura, o lugar, enfim, a espiritualidade arquiteta a sua experiência no mundo físico. Nós podemos participar do planejamento da nossa encarnação, mas essa participação é relativa, porque quanto mais primitivo eu sou, menos capacidade de discernir eu tenho, menos moralidade eu tenho. Então, eu não vou ter condições, mesmo competência, para participar de um planejamento encarnatório meu. Eu vou ser irresponsável, eu vou ser imaturo na escolha das minhas experiências, porque eu vou querer viver de prazeres, afinal, eu não estou com a minha moralidade ainda desenvolvida, né? Então, quanto mais primitivo eu sou, menor é a minha liberdade de participar do planejamento encarnatório, o que significa, então, que há espíritos que não participam e há espíritos que participam integralmente junto com essa equipe. Tamanha inteligência moral já despertada e desenvolvida, né? Quanto maior o meu desenvolvimento moral, maior minha capacidade de ser honesto comigo mesmo, né? Então, pois bem, quando decidiu-se que estava na hora de você vir, a espiritualidade maior foi lá, considerando os conhecimentos já desenvolvidos por você, decidiu qual seria o foco dessa próxima encarnação. E aí arquitetou a experiência encarnatória que você teria. Mas precisamos considerar que quando você vem e começa a vivenciar essa experiência, você começa a utilizar da sua liberdade de escolha, do seu livre arbítrio. Então, no planejamento encarnatório, cria-se a arquitetura que você será recebido. E o amigo espiritual que vai te acompanhar na trajetória também é elegido nesse momento, né? Decide-se quem será o seu mentor durante essa encarnação, o seu anjo guardião, né? E aí você vem. Só que quando você vem e começa a viver essa relação com o mundo, você utiliza então do seu livre-arbítrio para fazer escolhas. A partir daí, você vai personalizando a sua trajetória. Porque nós estamos sob a lei de causa e efeito. Nós vamos explorar isso mais para frente, daqui a algumas semanas. Quando você está sob a lei de causa e efeito, aquilo que você escolhe gera um efeito. E você vive o efeito. Você é responsável pelo efeito. E isso é legal, porque o efeito é que nos ensina sobre como a lei divina funciona, né? E a gente vai vendo, nossa, porque que realmente a vida na matéria contribui com o despertar da nossa inteligência. Porque quando eu vou interagindo e escolhendo como que eu vou agir, o que eu vou fazer e eu gero efeitos, os efeitos me direcionam se eu estou indo integrado, coerente com a lei de amor ou se eu estou ferindo a lei de amor. Os efeitos me sinalizam. Os efeitos me fazem refletir e dar continuidade ao despertar da minha inteligência, né? Então, nós não temos o destino traçado. A nossa trajetória não está toda definida. A arquitetura que nos recebe, o campo que iremos atuar, as permissões que nos serão dadas, os caminhos que não serão abertos, os caminhos que serão abertos, tudo isso é decidido pela espiritualidade para favorecer o desenvolvimento que eu me propus nesta encarnação. Mas
o que eu vou viver no dia a dia vai depender muito das minhas escolhas. Então, é como se a gente vivenciasse o processo da encarnação como uma subida numa árvore. Quando a gente olha para uma árvore, por baixo, a gente vê nitidamente o tronco, né? Então tá muito claro, o caminho é esse, para eu subir na árvore. E aí eu começo a vir. Aí chega um momento que começam as ramificações dos galhos. Eu preciso fazer escolhas. Eu vou por esse tronco, por esse galho, eu subo para cá. Se eu decido vir para cá, abrem-se outras ramificações. Aí eu tenho que fazer outras escolhas, eu venho para cá, eu venho para cá. Essa responsabilidade é minha. E aí quando eu escolho a ramificação que eu vou, eu vivo os efeitos dessa ramificação, né? Então se eu vou por um galho que tem milho, eu não vou encontrar batata. Se eu vou por um galho que tem maçã, eu não vou encontrar laranja, né? Como o efeito me ensina, então, eu queria maçã, encontrei laranja. Aí eu busco caminho para corrigir o rumo, né? Como é que eu consigo sair de onde eu tô para chegar no caminho que eu realmente queria estar? E a espiritualidade me ajuda. Então, a espiritualidade fez o seu planejamento, arquitetou as oportunidades que você teria. Você veio e começou a fazer escolhas. E à medida que você foi fazendo escolhas, você foi vivendo o efeito das suas escolhas. E hoje você está nesse lugar. Mas Deus não te solta no mundo e viva o efeito das suas escolhas, porque a encarnação há um objetivo, que é o despertar da sua inteligência. Então, o seu mentor, te acompanhando, vai identificando as necessidades de correção de rumo. E ele vai te influenciando sobre o assunto. Ele não te obriga, ele não pode fazer escolha por você, porque senão não há o despertar da inteligência, né? Se você ficar igual um fantoche, fazendo o que seu mentor está falando para você fazer, você não desenvolve a capacidade de raciocinar e de fazer escolhas, né? Então, o mentor não te obriga, não faz a escolha por você, mas ele te influencia, ele te orienta. E ele vai ao plano espiritual buscar recursos, outros mentores, amigos espirituais que venham aqui dialogar com você, oportunidades de proximidade de pessoas ou de experiências que vão te ajudar a refletir e a corrigir o... Eles lutam muito para que a gente consiga alcançar o objetivo da nossa trajetória. A gente vai explorar muito essa nossa relação com o mundo durante todos os programas, né, que vão vir semanas à frente. E aí a gente vai entender como é que é isso no dia a dia, eu fazendo escolhas e me desviando de onde eu deveria estar indo, e a espiritualidade atuando para tentar corrigir. Mas ainda assim, a responsabilidade é minha, então pode acontecer das minhas escolhas me distanciarem dos meus amigos espirituais, mas isso a gente vai explorar algumas semanas à frente, quando a gente entrar mais no tema da minha relação com o mundo, né? O que é importante a gente entender hoje, e que é a proposta do tema, quando a gente fala do planejamento da minha vida, é entender que nada é por acaso. Nada é por acaso. A sua aparência não é por acaso. A sua família, a sua história de como você nasceu, o hospital, o dia, a hora, a condição psíquica e emocional daqueles que te receberam, a sua condição física, orgânica, com o seu organismo, suas predisposições, suas facilidades, seus talentos, a lei que você foi inserida quando veio, a cultura, o lugar, enfim, nada por acaso. Tudo que a vida te apresenta vem como um convite para você cumprir com o objetivo da encarnação, que frisamos tanto na semana passada. Então, procure olhar para a sua vida com seriedade, olhar para os elementos que fazem parte da sua vida.
As portas que se abriram, as portas que não se abriram, as pessoas que se apresentam na sua trajetória, as que se ausentam na sua trajetória. Se assista a partir dessa relação encarnatória, porque ela veio com um objetivo. E para cumprir esse objetivo, houve uma dedicação imensa da espiritualidade maior em arquitetar um melhor contexto e um melhor cenário para o atingimento do objetivo da sua encarnação. Então, quando você se vitimiza ou quando você se sente privilegiado, você está patrocinando um desequilíbrio na sua mente, na relação com a lei de amor. Porque a lei natural da vida é boa e é justa com todos. Não foi só a sua encarnação que teve a atenção da espiritualidade maior. Não é só você que tem um anjo guardião. Não é só você que é conduzido pela providência divina. Então, tudo o que nós estamos vivendo tem uma proposta de desenvolvimento. Nem tudo que eu estou vivendo foi planejado ou providenciado por Deus. Muito do que eu vivo é feito das minhas escolhas hoje, no meu desenvolvimento. Então, tomemos cuidado, porque a gente terceiriza muito a responsabilidade. A gente culpa Deus, nosso anjo guardião, a família, a sociedade, as leis. Mas toda essa experiência que a gente vive, na verdade, vem nos apresentar para nós mesmos e nos mostrar onde estamos maduros e desenvolvidos e temos, portanto, condições de contribuir, de agir com a lei de amor, utilizando da nossa inteligência, e nos mostrar também onde precisamos nos desenvolver. E aí, quando a gente tem a consciência do objetivo da encarnação e de que o que eu vivo não é por acaso, a condição em que eu vim, o processo educativo que eu fui inserido, tudo isso não é por acaso, tem uma fidelidade com o objetivo da minha encarnação, eu começo a ver sentido nas experiências que eu vivencio e eu começo a fazer escolhas com um maior raciocínio. Porque eu me reconheço como responsável pelos efeitos das escolhas que eu vou fazer. Então, concluindo o tema de hoje, que fala sobre o planejamento da minha encarnação, voltaremos semana que vem, dando continuidade ao entendimento do macro tema desse mês, que é o planejamento encarnatório, falando sobre por que a minha família é a minha família.